Boa noite a todos. É com muita alegria que nós estamos participando de mais um mês espírita da AMA de Cataguases. Então, hoje é o nosso segundo encontro. Então, mesmo que de forma remota, é um momento de muita luz para os nossos lares. Então, em tempos difíceis, que nós possamos erguermos em coragem, em fé, e que o estudo traga essa reunião de amor, de boas vibrações, para nos ajudar a clarear cada dia mais os nossos dias. A nossa palestra de hoje é com o nosso querido Gustavo Ramalho, Despertar para que Jesus resplandeça em nós. Que é nosso amigo de Jornada Cristã, que o Gustavo seja muito bem-vindo, que boas vibrações o envolvam neste momento e que nós possamos sintonizar com suas palavras. Vamos agradecer nesse instante a Deus, a espiritualidade maior, que sempre está conosco, nos convidando incessantemente para o estudo, para o trabalho, para seguir Jesus, não só nas suas palavras, principalmente em ações edificantes, nesse momento em que a Terra passa por situações de transformação, que nós possamos transformar-nos em criaturas melhores, buscando através do conhecimento esse aprendizado tão necessário, que nós unamos-nos no amor, na fraternidade, desenvolvendo em nós a cada dia a força, a coragem, para que nós possamos vencer as batalhas diárias da nossa alma, doentes que somos ainda neste planeta de prova e expiação. Que Jesus nos abençoe. Gustavo, seja bem-vindo à nossa casa, nossas casas, ao nosso coração, e que boas vibrações te envolvam nesse momento e que nós possamos realmente estar sintonizados com as suas palavras. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Ângela. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, que nos acompanham através das redes sociais, da internet. Muito feliz em estar juntos a vocês, muito feliz em estar mais uma vez participando da tarefa desse movimento que tanto me agrada, que tanto me acolhem bem, é o movimento espírita de Cataguases, de toda essa região, onde eu realmente me sinto em casa. É uma felicidade e um prazer poder, de alguma forma, colaborar em mais um trabalho da Aliança Municipal Espírita de Cataguases. Uma boa noite a todos os irmãos, Rosângela, Janete, Carla, Simone, Luciano, Antônio, Luiz, Fabrícia, Raquel, que joia, nosso amigo José Fernando de Cataguases, enfim, tantos amigos. Hoje, a gente, pelo StreamYard, eu tenho um pouco mais de dificuldade de ler os comentários, então o Rodinei ele vai colocando alguns comentários. Eu sempre digo para que vocês fiquem à vontade em comentar, em perguntar. Com essa estrutura virtual, esse diálogo ele se torna um pouco mais prazeroso, né, quando nós interagimos. E hoje, para podermos falar de uma temática tão necessária para esses tempos, o despertar. Despertar para uma finalidade. Porque quando nós vamos ver o apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua epístola à igreja, à comunidade cristã dos Efésios, ele está trazendo um imperativo: desperta. Olha só, desperta tu que dormes. Será que estamos ainda em processos oníricos, dormindo? Por que despertar? Para que despertar? Com qual finalidade? E então é ele mesmo quem vai nos dizer: para que o Cristo nos ilumine. Ou seja, para que ele faça luzir em nós, resplandecer o Cristo em nós.
Isso é fundamental nesses momentos em que estamos vivendo tantas oportunidades de despertar. Nós sabemos que a doutrina espírita tem como função precípua o despertar das consciências, não é verdade? E é por isso que aliar o espiritismo a essas oportunidades que todos nós estamos tendo do despertar para que o Cristo resplandeça em nós é fundamental. Então nós vamos hoje brevemente trazer alguns comentários e utilizando esse link entre o Novo Testamento, entre as epístolas, no caso aqui a epístola de Paulo aos Efésios, e obras doutrinárias, para que nós possamos refletir juntos sobre essa importância. A primeira coisa que sempre eu gosto de recordar a alguns e informar a outros é quão importante são as epístolas de Paulo. Emmanuel, na obra Paulo e Estevão, traz para nós a importância dos textos epistolares de Paulo, ou das cartas. Paulo recebeu essa orientação de escrever cartas do próprio Cristo. Narra Emmanuel que ele estava, de certa forma, agoniado, porque as igrejas que ele tinha ajudado a fundar começavam a ter muitos problemas. E naquela época ele não dispunha, como nós hoje, de internet, de e-mail. Então ele normalmente perfazia esse caminho, né, a cavalo ou a pé normalmente. Então levava dias para ir a cada igreja. Ele não conseguia mais atender às demandas de cada igreja. E então, no momento de profunda prece na igreja de Corinto, ele sente pela segunda vez uma presença dúlcida, amorosa, mais enérgica. E então ele ouve aquela voz e reconhece o Cristo. E o Cristo chega a Paulo dizendo para ele: o que há, meu filho? E Paulo conta, né, sobre as dificuldades da iniciação do cristianismo, da divulgação do cristianismo. Então Jesus, segundo narra Emmanuel, diz: escreva cartas aos nossos irmãos. Estevão estará incumbido de lhe transmitir o meu pensamento. E é aí que está a grandiosidade das epístolas de Paulo. E hoje nós vamos estudar um versículo de uma das muitas epístolas. As epístolas de Paulo, portanto, são psicografias, em que o médium Paulo de Tarso recebe o pensamento de Jesus através de um outro médium desencarnado, o espírito Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, que foi morto apedrejado pelo próprio Paulo, ou a mano do próprio Paulo, enquanto Saulo de Tarso. Então, nós vamos estudar aqui hoje o pensamento de Jesus, em essência. E é por isso que nós vamos começar citando Paulo, carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 14. Diz o benfeitor: desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. Essa é a temática do mês espírita. E nós hoje nos propomos a refletir sobre a necessidade de despertar para que o Cristo resplandeça em nós. E quando nós fomos buscar a intuição sobre o resplandecer do Cristo em nós, recordamos a obra Pensamento e Vida. E na obra Pensamento e Vida, nós vamos receber uma informação valiosíssima que se coaduna com a orientação de Jesus através de Paulo. Quando no primeiro capítulo, Emmanuel vai estudar a mente. E esse primeiro capítulo é intitulado O Espelho da Vida. O que é resplandecer?
fazer com que essa luz que nós recebemos também seja ofertada ao outro. E é nesse processo que Emmanuel vai definir a mente como o espelho da vida. E daqui a pouco nós vamos entender o que o despertar tem a ver com a nossa mente. Então, a mente é o espelho da vida. Então, de certa forma, a mente é que, sendo uma estrutura do espírito, vai captar e refletir aquilo que capta. Porque quando nós pensamos em um espelho, a maioria de nós acha que o espelho só reflete. Mas antes de refletir, ele precisa captar. Essa imagem que vocês estão vendo, a minha imagem, nada mais é que uma câmera fotográfica, ou seja, escreve com a luz, que capta a luz refletida no meu corpo físico e envia para vocês essa imagem através de pulsos eletromagnéticos. O que vocês estão vendo é a minha imagem, não sou eu. Uma coisa é o objeto, Gustavo, que está aqui, ó, em Conselheiro Lafayette. Mas a imagem do Gustavo, nesse momento, está aí para ser observada, refletida pela câmera, que antes capta, para todo mundo. E é nesse processo que nós precisamos refletir. A imagem não somos nós, mas reflete aquilo que somos. O que somos nós? Espíritos. Seres inteligentes da criação, conforme está na questão 76 de O Livro dos Espíritos. E aqui precisamos abrir um pequeno parênteses. Essa é uma data muito especial, porque ela é véspera da data em que a primeira obra espírita foi publicada, O Livro dos Espíritos. Então, em 18 de abril de 1857, há 164 anos atrás, a doutrina espírita, o Consolador prometido, se materializava na Terra, através da obra O Livro dos Espíritos. Mais um motivo para festa e alegria entre nós espíritas, que nos reunimos em uma data tão especial, extremamente especial. Mas retornando então à fala de Emmanuel, Rodinei, se você quiser colocar aí o PowerPoint para o pessoal acompanhar, pode ficar à vontade, é o que for melhor aí para vocês, tá bem? Porque aí o pessoal consegue entender a ideia e seguir a nossa linha de raciocínio. Muito obrigado, Rodinei. Então, o Emmanuel ele vai dizer lá no primeiro capítulo, olha, a mente é o espelho da vida, em toda parte. E o que é a vida, meus irmãos? E o que é a mente? E o que isso tudo tem a ver com despertar para que o Cristo resplandeça em nós? Vamos observar agora. João 14, versículo 6. Diz o Mestre, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Portanto, quando nós pensamos na mente como espelho da vida, fomos levados ao versículo 6 do capítulo 14 do Evangelho escrito por João, em que Jesus afirma, eu sou a vida. E aí nós vamos entender que a nossa mente, daqui a pouco nós vamos aprofundar um pouco naquilo que vem a ser a mente, vai refletir o Cristo, a vida, a essência crística que há em todos nós. E aí nós vamos começar a unir as peças desse quebra-cabeça. Para refletir a vida, a minha mente precisa ser um espelho que tenha condições para refletir tão grandiosa luz, não é verdade? Porque a depender do espelho, se a gente pegar aqueles espelhinhos de bolso pequenininho assim, né? As mulheres usam muito, né? Só para olhar ali os olhos,
você vai ter uma visão limitada. Se você se olha em um espelho ali de 2 metros de largura por 2 de comprimento, você se vê por inteiro. Então, aí nós vamos começar a perceber que há espelhos e há espelhos. E, portanto, é necessário que o espelho tenha condições para refletir a vida, para refletir a luminosidade que o Cristo se faz o grande exemplo para nós na Terra. E, para isso, ele precisa expandir-se. E é aí que nós vamos fechar a ideia com o conceito da mente, sem nos delongarmos muito. Veja a definição de Emmanuel sobre o que é a mente, para então nós concluirmos esse nosso breve introito. Emmanuel vai dizer o seguinte: estudando-a, ou seja, estudando a mente, de nossa posição espiritual, confinados que nos achamos entre a animalidade e a angelitude, somos impelidos a interpretá-la, a mente, como sendo o campo de nossa consciência desperta. Na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Então vejam, irmãos que estão chegando aqui conosco, Gil, Alain, Lídia, Fábio, Maísa, Vane, Zé João, Bárbara, Simone, enfim, vejam. O que é a mente? Emmanuel traz uma definição primeiro filosófica. A mente é o espelho da vida em toda parte. Ela reflete a vida. Mas para refletir, ela tem que captar. Como nós já observamos na definição da física ótica. Nós vimos que Jesus vai dizer: eu sou a vida. E agora nós vamos entender que a mente é o campo desperto da consciência. Está de vermelhinho ali, olha. Aí nós vamos entender a questão do tamanho do espelho. O espelho de bolsa e o espelho de quarto. Que nos dá a condição de observar, de refletir e captar melhor e mais luz. Nisso eu sempre recordo, e hoje, obviamente, precisamos fazer uma ressalva à obra magistral, o Livro dos Espíritos. Quando nós vamos ler a questão 621, em que Allan Kardec pergunta aos espíritos: onde está escrita a lei divina? E eles respondem: na consciência. Não sei se vocês já pensaram nisso, Guaraci, Glória, Sandra, Paulo Verona, meus amigos, grandes amigos aí de todas as partes, tantas cidades, tantos países. E coisa bonita é ver as pessoas se unindo em prol de estudar o Evangelho. Não sei se vocês já se perguntaram, quando leram essa questão 621, em que os Espíritos vão dizer que a lei divina está inscrita em nossas consciências. E aí eu me pensei assim, poxa, eu sou um filho desnaturado. Porque meu pai, quando me criou, inscreveu na minha consciência todas as leis. Então, por que é que eu não estou agindo em concordância, em harmonia com essas leis? Isso foi motivo de meses de reflexão. Por que é que eu, se as leis divinas estão inscritas na minha consciência, não vivo em acordo com as leis divinas? Até ler Pensamento e Vida. E desde já fica o convite a todos. Todas as quartas-feiras estamos estudando o livro Pensamento e Vida. É através do Meet, é um bate-papo muito legal. Tem uma turma aqui que estuda conosco às quartas-feiras. É uma obra maravilhosa. É um pequeno, grande livro, como dizia a doutora Marlene Nobre. Isso abriu a minha mente. Porque eu entendi o seguinte: se a mente é o campo de nossa consciência desperta, logo, se há um campo da consciência que está desperto, há um campo da consciência que está dormindo. Que dormita. Então não é pelo fato das leis divinas, sem dúvida, né, Fabrício? Sem dúvida. Raquel, a turma aí, ó. Não é pelo fato das leis divinas estarem inscritas em minha consciência
que eu sei todas as leis divinas. Eu gosto muito do exemplo do livro, hoje eu estou sem um livro aqui, né? Mas muitas pessoas já viram eu fazer isso. Imagine que eu te entregue um livro fechado. E aí eu vou perguntar para você que está me ouvindo. Por favor, fale para mim o que está escrito na página 85. O que é que naturalmente você vai ter que fazer? Abrir o livro, ler a página 85, não é verdade? Então, quando Deus nos cria, Ele inscreve em nossas consciências todas as suas leis. Ele nos dá o livro da vida, que é o livro que contém suas leis. Mas esse livro está fechado. Nós, como seres inteligentes da criação, em nosso processo evolutivo, como vamos perceber na questão 115 do Livro dos Espíritos, em especial, vamos, através do conhecimento da verdade, é assim que os Espíritos nos ensinam, alcançar a perfeição. Ou seja, conhecendo a verdade. E nós vamos ler no Evangelho de João, no capítulo 17, no versículo 17, Jesus dizendo: a verdade é a palavra do meu Pai. Ou seja, a verdade são as leis divinas, que estão em minha consciência, como um livro fechado. E o que é a mente? É o quanto eu já li, já aprendi desse livro da vida. É o quanto a minha consciência está desperta. Desperta, tu que dormes, para que o Cristo resplandeça em vós. E então eu vou ampliando a minha mente, conforme eu estou despertando a minha consciência. Quanto maior o campo da minha consciência desperto, eu sou um espelho que capta mais da vida, da essência crística que há em mim e há em cada um de nós. Logo eu posso refletir e o Cristo estará resplandecendo em nós e através de nós. Entenderam a importância? A importância de fazermos as concatenações das ideias, das obras básicas, das obras subsidiárias. Quando eu vejo aqui sempre amigos chegando, nossa amiga Helena Rusa, seja muito bem-vinda, minha irmã Sandra, que bom. Ó, gente, não reparem não, eu tento fazer aqui o mais próximo do que eu faço na casa espírita. Quando eu vou vendo as pessoas, eu cumprimento, dou boa noite, tá bem? Eu acho que torna o estudo um pouco mais leve, mais palatável, mais cognoscível. Então, compreendido esse introito, desperta tu que dormes. O que é que dorme em nós? A nossa consciência. Conforme eu vou despertando o campo da minha consciência, eu vou ampliando, hipertrofiando a minha mente, que é o espelho da vida, que reflete a essência crística. E nós vamos despertando através do conhecimento da verdade, a lei divina, ou a palavra do meu Pai, como diz Jesus. E vamos atuando na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido me permite operar. Conhecereis a verdade e ela te libertará. Veja como é importante, meus irmãos, o conhecimento. Veja como uma fala de um livro, e é por isso que Pensamento e Vida é a pequena grande obra, porque é um livro fininho assim, uma fala amplia tanto as nossas ideias. Sobre o versículo da carta de Paulo aos Efésios. Porque quando a gente pensa em dormir, a gente acha que o indivíduo está dormindo no sentido assim, de estar alheio. Paulo está falando das nossas consciências. Despertar a consciência. E aí, esse processo se dá através do conhecimento da verdade. A ampliar a mente. Despertar campos novos da consciência. Sim, mas é um livro fantástico por isso. E a partir desse momento, o que acontece conosco? A Carla Jacques trouxe aqui, quando a consciência desperta, o coração agradece e as mãos trabalham. O Emmanuel vai dizer isso, que quando a gente vai despertando, a mente sendo o espelho da vida, ele vai dizer que o coração é a face desse espelho e o cérebro é o dínamo
gerador de forças. Olha que interessante isso. Porque o coração, o centro cardíaco, a zona dos nossos sentimentos, de nossas emoções, é por onde Jesus, em tese, adentra em nós. Porém, ele precisa ser raciocinado, precisa ser desenvolvido, aprofundado. Para que aí, assim também está no livro Pensamento e Vida, no capítulo 4, nós possamos hipertrofiar as duas asas que levam o homem a Deus. Emmanuel vai dizer, duas asas levam o homem a Deus, uma chamada amor e outra sabedoria. O coração, que é a face da mente, e o cérebro, que é o dínamo gerador das forças eletromagnéticas. Para que isso se expresse, porque resplandecer significa expressar-se, demonstrar-se. E é sobre isso que nós vamos começar a falar agora. Não basta só um despertar intelectual, só um despertar emocional. Isso precisa resultar em ação, porque a fé sem obras é morta, disse o apóstolo Tiago em sua epístola. E o próprio Cristo vai dizer que a cada um de nós será dado segundo as nossas obras. Então vamos lá. Feito esse breve introito, vejamos como esse processo acontece. Lá no capítulo 8 do livro Pensamento e Vida, hoje o Pensamento e Vida está bombando, hein, gente? Olha lá, vamos trabalhar esse texto. Vai dizer Emmanuel, o capítulo se chama Associação. Estejamos, assim, procurando incessantemente o bem, ajudando, aprendendo, servindo, desculpando e amando. Porque nessa atitude refletiremos os cultivadores da luz, resolvendo com segurança nosso problema de companhia. Olha como é que é interessante a fala de Paulo. Vamos voltar lá para a gente fazer a correlação do texto, né, de Paulo e como que a gente está estudando aqui. Despertas, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, para que o Cristo te ilumine. Então vejamos, olha só. Não basta tão somente despertar, ampliar a nossa consciência, a nossa mente, despertando o campus da nossa consciência. É necessário buscarmos também a ação, para que nós possamos assimilar as ondas mentais daquilo que Emmanuel chamou aqui cultivadores da luz. Se há um grande exemplo de cultivador da luz na Terra, é Jesus, não é verdade, meus irmãos? E aqui ele traz algumas ações. Isso aí, Luciano. O Luciano está lembrando aqui a questão 621 do Livro dos Espíritos. Isso, ele vai trazer algumas ações. Então, vejamos aqui. Procurar incessantemente ajudar, desculpar, aprender, servir e amar. O que é que acontece quando nós estamos executando tais ações? Nós entramos em sintonia com os espíritos superiores. E, de certa forma, com Jesus. Não quer dizer que estaremos vibrando na mesma frequência do Cristo, mas estaremos refletindo o bem. Logo, parte daquilo que Jesus já é. Então veja como é importante, meus irmãos, o despertar, mas também o levantar. Porque o despertar significa, olha, abra os olhos, expanda a sua consciência, ou seja, hipertrofia a sua mente. Já o levantar significa agora ação, mãos à obra. E aí a pergunta que nós precisamos nos fazer é:
Eu estou ajudando? Eu preciso procurar o bem. Olá, Marcele, boa noite, minha irmã, seja muito bem-vinda. Eu estou buscando, procurando o bem incessantemente, porque é muito interessante. Nessa pandemia, assim, 90% das pessoas que têm nos procurado para atendimentos fraternos, né, ou aconselhamento espiritual, de alguma maneira, traz a questão da obsessão. A obsessão é definida por Allan Kardec na Gênesis como a perseguição de espíritos maus, uma perseguição tenaz. Então, nós vamos perceber, e Emmanuel vai falar nesse mesmo livro, Pensamento e Vida, olha só, no capítulo Obsessão, se não me engano, no capítulo 28 ou 27, que obsessão nada mais é que sintonia de ondas inferiores, ou seja, sentimentos e pensamentos inferiores. O despertar, o levantar dentre os mortos, em que Paulo nos ensina, refletindo o ensinamento de Jesus, é uma prática desobsessiva. É a melhor prática desobsessiva. Ou seja, fazer o bem, procurando ajudar, procurando aprender. As pessoas, se soubessem o quanto o estudo é um antídoto para com a obsessão, vocês estudariam muito mais. Nós estudaríamos muito mais. É André Luiz quem nos ensina sobre isso. No livro Mecanismos da Mediunidade, ele vai falar que quando nós estamos concentrados no âmbito de aprender coisas positivas, nós estamos vibrando em uma frequência de nível intermediário. Assim, podemos compreender o seguinte. Estou dando boa noite à turma aqui, a Carla, o Carlos, a Andresa, Maria, Luciene, Renato, Vander, Namastê, Teatro Espírita. O nosso teatro ficou aí em pós-pandemia, mas vai dar tudo certo, pessoal. Um projeto maravilhoso que a turma do Teatro de Cataguases está montando e que nós vamos colaborar de alguma maneira assim que Deus permitir. Então, quando nós procuramos estudar, que é o que nós estamos fazendo agora, não sei vocês, mas eu sempre saio melhor de um estudo do que quando eu chego nele. Tentem perceber a psicosfera do momento que a gente está estudando. Sabe o que está acontecendo nesse momento? A gente está saindo de uma frequência de baixo teor, que é uma frequência em que os espíritos maus, ignorantes, os obsessores vibram, estamos indo para uma frequência de nível intermediário. Então eu começo a refletir quem os cultivadores da luz. E é nesse momento que os bons espíritos, aqueles que nós chamamos de anjos guardiões, espíritos familiares, amigo espiritual, né, anjo da guarda, cada um dá o nome que preferir, eles não ligam muito para isso, eles não ligam nada para isso, né? Eles começam a ter acesso, porque a minha mente, que é um espelho, lembram? Começa a captar essa frequência. Porque nós somos transceptores, meus irmãos. Todos nós temos no nosso cérebro uma glândula chamada glândula pineal, que já é cientificamente falando uma glândula que tem capacidade de assimilar ondas eletromagnéticas. E o pensamento é força eletromagnética. A Luli está dizendo aqui, sou a Luli de São Paulo, Interlagos, muito feliz em ouvir essa palestra. Ô, Luli, prazer, minha irmã, seja muito bem-vinda. A internet faz isso, expande as fronteiras, né? Temos amigos aqui de diversas cidades, estados e até países. É muito bom ver aqui esses irmãos que vão se reunindo. E alegrar o coração é exatamente isso, ó. Ajudar, servir, amar. Essa semana aconteceu algo assim muito interessante comigo. Vou aproveitar a fala aqui da Luli. Todos os domingos nós temos uma reunião de irradiação. Nossa, 35 minutos já. O Rodinei perguntou assim, ô Gustavo, quanto tempo que vai ser de fala? Eu tô assim, vocês é que mandam, né? Eu falei, entre 15 minutos e 15 horas tá tudo bem para mim.
Aí ele falou, não, veio quanto for bom para vocês. Aí eu pensei assim, bom, acho que 50 minutinhos, né, a gente resolve isso. Mas já, pelo que eu vi aqui, né, acho que nós vamos passar um pouquinho dos 50 minutos, se não for problema para vocês, né? Estudar é sempre muito bom. Nós estamos aqui, gente, enchendo os nossos lares, a nossa casa mental, o espelho da vida de boas vibrações. A Carla colocou aqui, nos instruir condiciona também instruir nossos irmãos inferiores tão necessitados de luz. É exatamente isso, Carla, porque senão é cego guiando cego, não é isso que Jesus diz? E quando cego guia cego, vai todo mundo para o mesmo buraco. Então, às vezes, e aí a gente tem recebido muito esses pedidos sobre as obsessões, as pessoas, o que elas querem? Elas querem expulsar os espíritos, querem lutar contra os espíritos. E o que nós vamos observar é que eles são nossos irmãos e que nós precisamos orientá-los, ajudá-los. E a gente precisa aprender como fazer isso. Porque, olha, as ideações suicidas, os pensamentos de suicídio, as doenças psíquicas, a depressão em especial, tem sido uma pandemia oculta que nós não estamos percebendo. E tudo isso acontece porque nós não estamos despertando nossas consciências, porque a nossa mente, enquanto espelho, não está captando a luz de Jesus e não está refletindo essa luz, porque o nosso padrão vibratório ele está baixo. Porque eu só vejo notícia de morte, corrupção, de polarização, de negacionismo. E aí eu começo a entrar numa frequência vibratória em que eu também vou refletir. Só que eu não vou refletir os cultivadores da luz. Nós vamos começar a refletir os cultivadores das sombras. E aí a nossa vida começa a ficar sombria. A vida começa a ficar sem cor. A gente começa a ficar desanimado para levantar, para fazer as atividades diárias. Nós começamos a parar de agradecer e começamos tão somente a reclamar. Nós deixamos de ter olhos de ver as bênçãos divinas em nossas vidas. Começamos a enxergar tão somente aquilo que para nós é algo ruim. Então eu abro os olhos e enxergo e não agradeço por enxergar. Eu abro a boca e falo e não agradeço por poder falar. Hoje em dia, meus irmãos, nós inspiramos nossos pulmões, inflamos eles com oxigênio, soltamos dióxido de carbono e nem agradecemos por isso, mesmo com tantas pessoas precisando respirar através de máquinas. Isso significa que nós não estamos despertos, nós não estamos refletindo a luz de Jesus. E para nós fazermos isso, não basta só despertar, mas levantar dentre os mortos e agir. Então, vocês querem um remédio para ter uma vida maravilhosa? É muito simples. Vamos procurar fazer o bem incessantemente. Ajudar. Porque nenhum de nós que está aqui é inapto a ajudar. Nenhum de nós. Todos nós que estamos aqui temos condições. Isso aí, o Carlos Júnior falou aqui, né, sobre a necessidade de disciplinar os nossos hábitos. Porque isso aqui é educação. Qual é o conceito de educação? A arte de formar caracteres, não é isso que Kardec nos ensina no Livro dos Espíritos? Então se dá através da disciplina. Nós precisamos disciplinar isto. E no trabalho no bem, ajudando, eu elevo minha frequência vibratória. Aprendendo e estudando, acontece a mesma coisa. Servindo. Servindo. Eu gosto muito desse termo, porque me lembra Jesus. Jesus nos disse assim: olá, Ana Nery, minha grande amiga Ana Nery. Que bom estar contigo ainda aqui virtualmente, minha irmã. Prazer. Sinta-se abraçada. Jesus disse: eu vim para servir e não ser servido. Jesus disse: meu Pai
trabalha até hoje. Eu trabalho também. Então, é um preceito básico do cristianismo de ser cristão, servir. Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz. Não é assim a prece atribuída ao Povorello de Assis, a São Francisco de Assis? Que onde há ódio, que eu leve o amor, onde há ofensa, que eu leve o perdão, que eu ame mais, que seja amado, que eu compreenda mais, que seja compreendido, que eu sirva mais do que ser servido. E uma pergunta que nós precisamos nos fazer é: eu quero servir ou ser servido? Eu tenho procurado mais servir ou ser servido? Eu tenho pedido mais ou ofertado mais? Eu sou cristão ou eu não sou? Porque Paulo, quando ele repreendia, e na verdade era Jesus quem repreendia os cristãos primitivos da igreja de Éfeso, né, a comunidade dos Efésios, ele dizia isso: olha, vocês são cristãos, então desperta para o que é o cristianismo. Desperta! Vocês já estão começando a colocar hierarquias, dogmas, rituais, e não há isso no cristianismo. Então, Paulo repreende, psicografando a mensagem que reflete o pensamento de Jesus. E nós estamos resplandecendo o cristianismo primitivo? Ou esse cristianismo que foi contaminado pela vaidade, pelo orgulho humano, por nós? Porque não é dizer assim a Igreja Católica. Quem é a Igreja Católica? É uma instituição que foi criada por nós cristãos. Em especial nós que estamos hoje no Espiritismo, somos, enquanto trabalhadores da última hora, segundo os próprios Espíritos nos ensinam, aqueles que prejudicaram em muito a sã doutrina de Jesus no catolicismo e nas igrejas reformadas. E é por isso que nós precisamos agora fazer diferente. Guaraci trouxe aqui, né, a fala da Lúcia Helena, né? A disciplina é o que nos faz ter uma consciência tranquila. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. A consciência tranquila é a consciência em harmonia com a lei divina. É a consciência que está se expandindo. E, sem dúvida alguma, eu não consigo expandir minha consciência sem disciplina. Tanto é que o Emmanuel sugere a Chico, né? Quando o Chico pergunta para ele: o que é que eu preciso para dar conta da minha missão? Qual que é a função da missão, gente? A evolução do espírito. Essa é a função da missão. Como está na questão 115 do Livro dos Espíritos. Através da missão que Deus nos dá, chegaremos à perfeição. Portanto, a missão é o meio para a evolução, para alcançarmos a perfeição, para sermos futuros Cristos. E aí Emmanuel responde: disciplina, disciplina e disciplina. Obrigado aí, Guaraci, pela sua fala. E fiquem à vontade em ir comentando aí, tá? Nós estamos aqui juntos nesse propósito. Então, nós espíritas, precisamos fazer diferente. Nós precisamos agir como Jesus agiu. E ele disse: eu vim para servir. Nós precisamos servir mais. E é por isso que eu sou extremamente grato pela bendita oportunidade de servir. E é por isso que, embora eu fique muito feliz com a gratidão dos amigos, com as amizades que temos feito, com os bons feedbacks, né? A Renata, nossa amiga Renata, coloca ali, ó, gratidão, né? Eu fico muito feliz, sabe, Renata e demais amigos? Mas, de verdade, aquele que está servindo é o maior beneficiado. Na verdade, vocês não precisam de mim, mas eu preciso daqueles que querem aprender.
Sou eu quem preciso de vocês. E é por isso que sou eu quem devo ser grato àqueles que querem ouvir o Evangelho, querem ouvir sobre a doutrina espírita. Muito obrigado por vocês me darem a oportunidade de compartilhar nossos parcos conhecimentos sobre o Espiritismo. Meu pai trabalha, até hoje eu trabalho também. Será que nós temos noção do que essa frase quer dizer? Meu pai trabalha até hoje. Ou seja, meu pai sempre trabalhou. Desde quando? Deus é eterno. E embora para o nosso cérebro físico, que só consegue conceber um pensamento em 3 dimensões, seja difícil compreender o sempre, o eterno, Deus é eterno. E é isso que o diferencia, um dos atributos de Deus que o diferencia da criatura. Deus é eterno e nós somos imortais, nós não somos eternos. Nós tivemos um princípio, mas não temos fim. Por isso somos imortais. E Deus é eterno. Não teve princípio, nem terá fim. Deus trabalhou todo sempre. E Jesus, quando diz eu também trabalho? Bom, no mínimo, isso quer dizer que Jesus trabalha na Terra há 4 bilhões e 500 milhões de anos. Olha que bênção que é resplandecer o Cristo através do nosso despertar, através do trabalho no bem. Porque nós vamos receber essa informação. Viviane colocou aqui, mais amor ao próximo, despertar para a vida. É exatamente isso. O despertar é o amar, como o Emmanuel colocou aqui, né, um dos verbos que ele colocou, embora no gerúndio, amando, porque tem que ser contínuo. Aí eu falava sobre o Jesus, né, o Jesus trabalhando há 4 bilhões e 500 milhões de anos. Pensem bem, meus irmãos, olha só. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, vai dizer que Jesus recebe de Deus uma missão, a constituição de um novo orbe. Seria aquilo que hoje nós chamamos planeta Terra. Então, naquela época, Jesus já era um espírito puro, ele já era um Cristo. Nós vamos saber, pelos estudos geológicos, que a Terra tem 4 bilhões e meio de anos. Então, vamos perceber o seguinte: Jesus trabalha incessantemente há 4 bilhões e 500 milhões de anos. Não é importante, não é inteligente da nossa parte seguir o exemplo de um indivíduo como esse? É por isso que só despertar não basta. Despertar é um primeiro passo que Paulo elenca, mas nós precisamos também levantar dentre os mortos. Levantar significa agir, movimentar. Porque não adianta, gente, quando a gente acorda de manhã, eu despertei. E aí eu abro os olhos e fico olhando para o teto. E aí, adianta alguma coisa? E aí, quando eu penso no despertar, me faz pensar aqui em algo muito interessante. Vocês já pararam para pensar na etimologia do termo despertador? Despertar através da dor. Você precisa de despertador para acordar? Eu preciso. Eu, sem despertador, eu normalmente não acordo no horário adequado. Aí, isso é só uma analogia, né? Obviamente, me entendam. Mas será que nós não estamos em um momento em que o despertador da lei divina está soando para o despertar das nossas consciências? Para que nós acordemos do sono moral, espiritual em que estamos. E assim como um despertador faz conosco pelas manhãs, nos desperta para abrirmos os olhos, a pandemia tem aberto nossos olhos. Mas não basta só abrirmos nossos olhos, não basta só acordar, é necessário levantar e atuar e agir acima de tudo. E é por isso que essa mensagem de Jesus
psicografada por Paulo de Tarso, é tão importante nesse momento. Alguns de nós sequer despertou com a pandemia. Continuam tal como eram há 1 ano e 1 mês atrás, há 13 meses atrás. Alguns de nós despertaram. Mas a grande questão é, para além do despertar, já levantamos para a ação, para buscar o bem incessantemente, servindo, ajudando, estudando, aprendendo e, acima de tudo, amando. O que é o amor? Perguntam os poetas, perguntam os filósofos. Emmanuel, mais uma vez, no capítulo 30 do livro Pensamento e Vida, nossos amigos espirituais hoje estão trabalhando bastante com esse livro, né? Ele vai dizer o seguinte: o amor é o reflexo de Deus em todas as criaturas. Alguém comentou aí, né, sobre o despertar da consciência quanto ao amar ao próximo. Mas amar quem? Quem é o próximo? O amor é o reflexo de Deus em todas as criaturas. Portanto, olha só, dentro desse conceito de espelho, de refletir, amar é enxergar a imagem de Deus nas suas criaturas. Em todas as criaturas. E aí disse Jesus: amai vossos inimigos. Porque se amarem tão somente aqueles que vos amam, que demais fareis? Isso também fazem os publicanos e os fariseus, porque amar quem nos ama é mole, gente. O buraco é mais embaixo para o cristão, para o ser que despertou e levantou dentre os mortos. É amar todas as criaturas. Todas as criaturas. Enxergar Deus refletido naquele indivíduo. O evangelista João vai dizer assim, né, para completar esse contexto do amar. Se você diz que ama a Deus e aborrece teu irmão, então é mentiroso. Porque é impossível amar a Deus a quem você não vê, se não ama teu irmão a quem vê. Faz todo sentido essa fala de João. Como é que eu vou amar Deus? Uma coisa etérea, subjetiva para a nossa condição enquanto encarnados de entender. Tanto é que Allan Kardec, na primeira questão do Livro dos Espíritos, pergunta: que é Deus? E não quem é Deus. Não é uma persona. Que é Deus? E aí respondem os Espíritos nessa obra magistral: Deus é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, meus irmãos, esse levantar dentre os mortos, na ação, significando a ação, e tendo no amor a mais sublime expressão da ação, é enxergar a imagem de Deus em todas as criaturas. Quer despertar? Então, desperta a tua consciência. Expanda a tua mente. Principalmente através do conhecimento da verdade. O conhecimento das leis divinas. E então, não basta só ler um livro.
Não basta só ler o livro da vida. É necessário transformar essas informações, esse conhecimento em ação. A partir daí, levanta-te dentre os mortos e começa a agir, fazendo bem a todos. E então, o Cristo resplandecerá em mim, resplandecerá em você. E o mundo não mais será trevas, pois a luz estará em nós, a luz do mundo, porque nós somos essa luz. O problema é que o espelho da vida, nossas mentes, ainda se encontram sujas, como um espelho em meio ao charco, barrento. E nós precisamos limpar esse espelho através da ação, através do trabalho no bem. E assim, a grande luz que é Deus será percebida por nossas mentes, refletindo-se no mundo. E é por isso, meus irmãos, que nesse momento convidamos a todos, agradecendo a bendita oportunidade de servir, a nos unirmos, imaginando-nos pequenos pedaços de um grande espelho que se encontra espaçado em cada lar que nesse momento acompanha esse estudo. Cada um de nós é um pedacinho desse espelho. E se nós nos unirmos, formaremos um grande espelho, capaz de captar mais luz, mas principalmente capaz de irradiar mais luz. A prece tem uma função, como a do espelho. Através da prece, captamos a luz do alto e direcionamos a luz para as trevas, para os nossos irmãos que se encontram nas trevas da angústia, das neuroses, das ideações suicidas, do ódio, do egoísmo, da vaidade, das muitas vicissitudes. Por isso, meus irmãos, nesse momento, unamo-nos em pensamento, construindo esse grande espelho daqueles que já despertaram e levantaram-se dentre os mortos. Rogando a Jesus, permita que teus prepostos utilizem-se daquilo que todos nós temos, para que os corações, momentaneamente mais necessitados que os nossos, mais aflitos que os nossos, recebam a grande luz de Deus. Em especial aqueles que se encontram nos hospitais, em situações gravosas, segundo a vontade de Deus, o cálice da morte, do desencarne, seja afastado daqueles que assim for possível. Mas quanto àqueles em que o melhor para eles será retornar à pátria espiritual, que esses irmãos tenham um regresso pacífico, sereno, que possam desenlaçar-se de seus corpos, percebendo aqueles que os anteciparam na jornada da imortalidade,
de seus entes queridos, que já os aguarda ao lado das camas de UTI, que possam ser recolhidos por seus pais, mães, amigos que os antecederam. Que aqueles que também nesses últimos dias desencarnaram e se encontram em perturbação espiritual, recebam nossos eflúvios que colaboram na pacificação dessas mentes atordoadas pelo apego às coisas, às pessoas, pelo despreparo para a grande viagem de volta à casa. E rogamos também, Pai, em uníssono, pelos profissionais da saúde, pelos profissionais da administração, da limpeza e higienização, das casas de saúde de todo o mundo. Estes teus apóstolos que trabalham nos templos em que se tornaram os hospitais. Que eles recebam o bom ânimo, que seus corações possam perceber a alegria de servir e de doar-se, de serem úteis, e perceber quão maravilhosas são suas profissões e o quanto estar extenuado em favor do próximo nos santifica e eleva a alma. Por fim, Pai, que cada lar que nos acompanha nesse momento também receba essa luz refletida em cada mente. Que a paz, que o bem e que o amor, teu amor, insuperável amor, desça e permaneça em seus lares. Que assim seja. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, muito obrigado pela companhia. Aos queridos irmãos que se manifestaram no chat, não consegui acompanhar, mas todos que se manifestaram, que não se manifestaram, que estiveram conosco, que a paz do Cristo seja com vocês. Minha irmã Ângela, devolvo-lhe a palavra, fique à vontade, desde já, meus cumprimentos a todos os colaboradores da Aliança Municipal Espírita de Cataguases, pelo excelente trabalho sempre desenvolvido. Uma boa noite a todos. Sempre pelo seu carinho, por estar sempre conosco, nos transmitindo luzes. A gente agradece a participação de todos. Muito obrigada mesmo. E convidando já, para o nosso próximo encontro, que será dia 23 de abril, numa sexta-feira, com Wilson Ayub Lopes, e o tema é Encontro Consigo Mesmo. Que nós possamos nesse dia nos encontrarmos mais uma vez, sempre buscando a luz para sairmos das trevas. Gustavo, mais uma vez, muito obrigada, que seu lar seja abençoado e que todos possam ter uma boa noite. Obrigada mesmo, de coração. Fiquemos com Deus, na paz com Jesus.